Bem, nesta aula vamos falar de geometria plana, áreas e perímetros. Devemos entender que essa aula não é para a gente assimilar fórmulas, gravar fórmulas. Diferentemente lá do ensino fundamental, eu quero mostrar para vocês que a área do retângulo é a área principal. O conhecimento da área do retângulo é suficiente para que a gente saiba determinar todas as outras áreas, inclusive do círculo. Essa é a área fundamental. Área fundamental do retângulo. O retângulo, ele tem uma medida que a gente chama de base e uma medida que a gente chama de altura. A base eu estou representando pela letra B e a altura pela letra H. Bem, vamos definir aqui duas grandezas muito importantes: perímetro e área. Perímetro vem a ser o comprimento no entorno dessa figura. Ou seja, se nós somarmos todos os lados, todos os quatro lados, nós temos o perímetro. Vamos representar o perímetro pela letra P maiúsculo. Então, o perímetro dessa figura é 2 vezes B, B aqui e B aqui. Quando você soma, dá 2B. Somado ainda a 2H, H aqui e H aqui. Onde usamos perímetro? Basicamente, nós vamos usar perímetro, um exemplo, para cercar um terreno. Eu preciso saber este comprimento, este e este. Se eu quero envolver este terreno com uma cerca de arame, na hora que eu for comprar o arame, eu preciso saber quanto que é esse comprimento total que a gente está chamando de perímetro, uma volta, para que eu possa saber quanto de arame, quantos metros de arame comprar. Bem, ainda falando sobre esse exemplo do arame, eu sabendo quanto é o perímetro e sabendo quantas voltas eu quero dar, eu multiplico a quantidade de voltas pelo perímetro e aí eu tenho a quantidade de arame que eu preciso para cercar o terreno. Mas agora vamos falar dessa segunda grandeza, a grandeza área. O que vem a ser área? Área é a medida do espaço ocupado por este retângulo, a medida da superfície deste retângulo. Isso a gente chama de área do retângulo, que eu vou representar pela letra A. E a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Bem, como eu disse a vocês, todas as outras figuras, elas serão deduzidas a partir da área do retângulo. Veja bem, o que é o triângulo para a gente? Perceba que se eu pegar esse retângulo e traçar uma diagonal nele, eu formo dois triângulos com a mesma área. Ou seja, a área do triângulo será a metade da área desse retângulo. Como a gente já sabe
que a área do retângulo é base vezes altura. O triângulo, então, tendo a metade dessa área, é só pegar esse produto e dividir por 2. O perímetro, sendo a soma dos lados, vai ser a soma desses 3 lados do triângulo, certo? B mais H mais D. D aqui eu chamei por conta de ser a diagonal do nosso retângulo, ok? Bem, temos aqui o paralelogramo. Devemos enxergar o paralelogramo como sendo uma deformação desse retângulo. Como assim? Eu mantenho fixo essa base e essa base daqui de cima eu movimento ela de forma paralela. Quando eu movimento essa base superior de forma paralela, eu deformo este retângulo, obtendo esta figura que a gente chama de paralelogramo. Como eu calculo o perímetro desse paralelogramo? Somando essas duas bases e esses dois lados. Veja que no paralelogramo, esse lado A, ele não é a altura do paralelogramo. Eu tracejei aqui do lado o que é a altura. A altura do paralelogramo. Tá? Então, perímetro, eu somo todos os lados. E a área? Veja bem. Eu sei que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu tracei uma diagonal aqui para a gente perceber que, ao traçar essa diagonal, eu obtenho 2 triângulos com a mesma área. Então, aqui nesse triângulo eu tenho base vezes altura dividido por 2. Esse outro triângulo também é base vezes altura dividido por 2. E quando eu somo isso, metade mais metade, da base vezes altura, da base vezes altura. Então, da mesma forma do retângulo, eu tenho o paralelogramo base vezes altura. O trapézio. Vamos falar primeiramente do losango. Vamos deixar o trapézio aqui para depois. O losango, ele é um paralelogramo com um detalhe, com uma característica a mais. Todos os lados têm a mesma medida. Todos os lados do losango têm a mesma medida. Tá? Outra característica interessante é que as diagonais do losango, estas diagonais, elas formam 90 graus entre si. Essa diagonal aqui, eu coloquei o tamanho dela aqui em cima, ó. Chamei de D minúsculo. E esta diagonal aqui, que é a maior neste desenho, eu coloquei o tamanho dela aqui ao lado, chamando de D maiúsculo. Bem, o perímetro dessa figura será a soma de todos os lados. Como os lados são iguais a A e eu tenho 4 lados, então o perímetro será 4 vezes A. E a área? Bem, se você olhar para essa figura que está delimitada em vermelho, que é o nosso losango, a princípio fica difícil para você determinar a área. Mas eu prolonguei aqui esses segmentos de tal forma a formar um retângulo no entorno dele. Retângulo este que tem como base essa diagonal menor e como altura esta diagonal maior. De tal forma que eu posso calcular a área que eu quero, que é a área do losango, a partir da área deste retângulo. Como assim? É só nós observarmos o seguinte: a área que eu quero é a metade desta área deste retângulo tracejado.
Por quê? Olha para um retângulozinho desse pequeno aqui. Essa linha vermelha está dividindo esse retângulo pequeno em duas partes iguais. Ou seja, em cada retângulozinho desse, a parte que eu quero é metade do retângulo tracejado. Então, isso se mantém aqui em cima, aqui e aqui embaixo. De tal forma que, para o todo, a área que eu quero, que é a área do losango, vai ser metade da área deste retângulo tracejado. E qual a área do retângulo tracejado? É base vezes altura e quanto é a base vezes altura? Base D minúsculo vezes a altura D maiúsculo, isso é a área do retângulo tracejado. A área que eu quero é metade disso. Então, eu tenho determinado a área do losango em função das diagonais. Vamos enxergar agora o trapézio. O trapézio, ele é uma figura que contém 4 lados, mas a característica dele é que 2 lados apenas são paralelos. Esse de cima e esse de baixo são lados paralelos. E o que são lados paralelos? Vamos entender assim. Se eu passar uma reta aqui em cima desse lado e passar uma reta em cima deste outro lado, essas retas nunca se encontrarão, nunca se tocarão. Essa é a minha visão de retas paralelas. Então, esses lados, esse par de lados, são paralelos. E esse par de lados chamamos de bases do trapézio. Base menor, base maior. Perceba que a altura do trapézio é exatamente a distância dessa base para esta. E eu coloquei tracejado aqui fora essa altura, a altura do trapézio. Eu desenhei também aqui em verde uma diagonal do trapézio para que nós possamos determinar a área desse trapézio a partir dessa decomposição. Eu vou decompor o trapézio que está aqui em 2 triângulos. Esse triângulo maior, a área dele é esta base vezes a altura dividido por 2. Esse triângulo menor, este aqui, ele também será sua base multiplicado pela altura dividido por 2. A área do trapézio é somar essas duas áreas. Quando eu somo essas duas áreas, eu obtenho a soma das bases vezes a altura dividido por 2. O perímetro desse trapézio vai ser a soma de todos os lados. B mais x mais b mais y. Esses lados que eu estou destacando em preto são os principais para a gente calcular a área. Percebam, eu tenho aqui um quadrilátero, 4 lados, aqui eu tenho um triângulo, 3 lados, aqui é quadrilátero também, aqui também, aqui também. Então, nesses primeiros 1, 2, 3, 4, 5 casos, eu tenho exemplos de polígonos. Polígonos que são formados a partir de segmentos de reta. É uma sequência de segmentos de reta, tá? Essas figuras são formadas por segmentos de reta. Isto já não acontece nesta figura que a gente chama de círculo.
Aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe muito importante para que não haja confusão na nomenclatura. Essa linha vermelha, só essa linha vermelha, ela é chamada de circunferência e ela tem um comprimento. Esse comprimento é o perímetro da circunferência. O comprimento é chamado de perímetro. E esse perímetro, ele é dado por esta expressão. Perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio da circunferência é esta distância entre o centro da circunferência e um ponto qualquer da circunferência. Isto é um raio. Se eu tomar 2 raios, eu tenho aqui o que a gente chama de diâmetro da circunferência. Bem, como a gente calcula a área da circunferência? Pega esse mesmo π que apareceu aqui e vai aparecer em todos os corpos redondos, medida de área, de volume e de perímetro, vai aparecer o π. A área do círculo. O que é o círculo? É essa linha vermelha e todo esse espaço aqui dentro. Isto é o círculo. A linha vermelha, só a linha vermelha é a circunferência. A circunferência tem perímetro. A circunferência tem comprimento. Já o círculo, ele tem área, que é dada por π vezes r ao quadrado. Quando eu comecei este vídeo, falei que esta figura é a figura principal para se determinar a área de todas as outras. Pode ser que ao final deste vídeo a gente olhe para esta figura e não consiga enxergar isso. Bem, veja bem, essa figura determinou esta, que é um triângulo. E esta figura, ela pode ser decomposta em vários triângulos. Eu posso fazer isso, dividir o círculo em várias fatias, como se isso fosse uma pizza. Dividindo isso em várias fatias iguais, eu vou formar figuras. Vou pegar um pincel para a gente determinar uma. Imagine esta fatia de pizza aqui, que eu estou achurando em azul. Isso tem a aparência de um triângulo, né? Não é um triângulo porque aqui essa base, ela é curvilínea, ela não é retilínea como no triângulo de fato. Esta figura que eu destaquei é o que a gente chama de setor circular. Vamos chamar aqui de fatia de pizza para simplificar. Se eu dividir todo esse círculo em fatias de pizza, quanto maior a quantidade de divisões, mais próximo isso vai ficar de um triângulo. Ao somar a área de todos os triângulos ou dos setores circulares, eu vou ter a área da circunferência. E a gente pode obter esta expressão a partir dessa soma. Então, esta aula, ela é, como eu disse anteriormente, não para se memorizar fórmulas, mas para se compreender como que essas fórmulas foram obtidas. E volto a dizer, fundamental que você saiba calcular a área de um retângulo.
Bem, você pode se perguntar, professor, faltou a área do quadrado. O quadrado é um caso especial do retângulo. Você vai ter um quadrado quando essa base tiver o mesmo tamanho desta altura. E você tem o retângulo novamente resolvendo isso para você. Se você souber a área do retângulo, você determina a área de todos os demais. Então é isso. Vamos fazer exercícios utilizando essa ideia de decomposição, ou seja, dividir uma figura em figuras que eu conheça o que a gente aprendeu aqui teoricamente. Dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui. Existem outras divisões do círculo que vão nos remeter a outras figuras geométricas, mas que a gente não precisa desenvolver isso nesse momento. Exemplo, uma arruela. Em matemática, a gente vai chamar de coroa circular. Essa coroa circular nada mais é do que uma circunferência dentro da outra. Eu tenho uma circunferência aqui dentro dessa outra circunferência, sendo que o centro das duas é o mesmo. Quando isso acontece, a gente diz que essas circunferências são concêntricas. E a gente pode calcular a área da arruela fazendo o seguinte: calculamos a área da circunferência, do círculo maior e diminuímos, retiramos a área do círculo menor. Essa seria uma decomposição que pode pintar para a gente. Existem outras, mas nós vamos ficar com essas como sendo as elementares, que são as mais presentes nos concursos, nas questões de vestibulares.